Olá pessoal, aqui é o Julian para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre por que a sua loja não aparece no Google. Então é de extrema importância que você entenda como é que o Google funciona e o que você pode estar errando na sua loja para a sua loja não posicionar no Google. Então a primeira coisa que você tem que entender é como é que o Google funciona, tá? Então o Google nada mais é que um buscador de site. É um site que busca outros sites e apresenta a listagem dos sites para nós. A missão do Google é apresentar as informações mais relevantes e úteis para o usuário. Então esse é o papel do Google, é trazer informações realmente relevantes e úteis para o usuário. E como é que ele faz isso? Então o Google tem um robô, tá? Que ele vai e analisa todos os sites da internet. E ele busca o melhor resultado para a sua pesquisa. Tá? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer? Ele tem que entender do que seu site se trata. Tá? E como é que ele faz isso? Ele analisa a estrutura do seu site. Então, questão de título, questão de meta description, questão dos Hs. Tá? A gente vai falar depois que é a questão dos títulos e subtítulos do site, questão de palavra-chave e a questão de URL. Então, para ele entender do que seu site se trata, ele analisa esses tópicos. Ok. Depois ele avalia se as informações são realmente relevantes. Se tem conteúdo no seu site ou apenas uma página sem nada, não tem texto, não tem fotos, não tem vídeos. E por último, ele avalia a experiência que o usuário teve no seu site. Então, se o usuário ele acessa o seu site e rapidamente ele sai, o Google entende que o seu site não resolveu a busca do usuário. Tá? Então, a experiência do usuário também é muito importante. Tá? Então vamos falar um pouquinho dos erros, tá? Que muitas lojas cometem. Alguns erros são até simples, que você já pode corrigir hoje mesmo, mas isso impede do Google entender seu site e consequentemente não posicionar sua loja lá na primeira página. Tá? Então vamos lá. O primeiro erro é cadastrar os produtos de qualquer maneira. Cadastrar eles sem fazer uma pesquisa, sem entender direito. Ou seja, pega o produto da maneira que veio do fornecedor. É tênis, Nike, amarelo e preenche lá no seu produto. Então a gente tem que preencher o produto, não é de qualquer maneira. Não é da maneira que a gente pensa. E sim da maneira que o nosso usuário está pesquisando no Google. Tá? Segundo ponto. O atributo title ou título igual em todas as páginas. Então como é que é? Imagina que o Google, tá? A primeira informação que ele lê do seu site é o título. Se você tem todas as páginas com o mesmo título, a página de categorias, a home, a página do produto, a subcategoria, tá todos o mesmo título, como é que o Google vai entender teu site? E isso acontece em muitas lojas. Você vai lá no produto, tá o mesmo título da home, vai na categoria, tá o mesmo título da home. Então isso não pode, tá? Isso é prejudicial demais pro teu site. Então cada página deve ter o seu título específico e único. Terceiro ponto, description. Description é o resumo do seu site. Essa aqui é uma questão mais para o usuário do que para o Google, tá? Só que veja bem como é que funciona. A description é esse texto aqui que aparece embaixo do título do nosso site. Então aqui apareceu o título, apareceu a URL e depois veio a description, que é o quê? É nada mais que o resumo do que vai conter nossa página para o usuário entender do que se trata o nosso site. Próximo passo, próximo erro, é usar uma plataforma muito ruim, muito lenta, ou às vezes até muito complexa. Tá? Então, isso o fator de ela ser lenta, ela não ser otimizada para dispositivos móveis, ou ela ser muito complexa, isso prejudica muito o ranqueamento no Google. Por isso que a gente sempre indica usar uma plataforma que tenha todos os atributos, tá? A gente vai falar mais isso lá no último módulo, quando a gente fala de plataformas, a gente vai especificamente escolher a plataforma certa. Questão de conteúdo. Então, se a página do teu produto, ou sua categoria, ou seu site não tem conteúdo, conteúdo é o quê? É texto, é ter uma descrição boa do seu produto, é ter fotos boas de alta qualidade, é ter vídeos, apresentações, tudo que for referente a conteúdo que vai dar mais informação para o usuário sobre o teu produto. Tá?
Outro erro aqui é o URL, tá? Hoje em dia não é tanto, tá? Mas antigamente era muito comum ver esse tipo de URL aqui, ó. Barra produto, ponto de interrogação, espaço, número, porcentagem. Então o Google não entende essa URL aqui. Como é que ele entende? Ele entende todas separadas as palavras, separadas por hífen. Então, por exemplo, se meu título fosse tênis de corrida Nike Pegasus, então a minha URL teria que ficar justamente assim: tênis, corrida, Nike, Pegasus. Isso vai fazer com que ele entenda melhor a sua página. Tá? E por último, é não ter links apontando para o seu site. Então, ter links apontando para o seu site, o Google entende o quê? Que tem outros sites indicando o seu site. Tá? Mas também não adianta a gente botar nosso link em qualquer site. De preferência tem que ser sites do mesmo ramo, do mesmo nicho que o seu. Por exemplo, se você vende uma loja de artigos esportivos, é legal você ter um link lá num blog de artigos esportivos. Não adianta você ter o link lá da sua loja num blog de artigos de decoração, no caso. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, pessoal. Verifiquem se vocês estão cometendo esses erros e já comecem a mudar agora, tá? Então um grande abraço, até a próxima aula.